reverência à palavra, eu queria convidar você a se colocar de pé. E você que está em casa, pegue a sua Bíblia, mantenha ela aberta, para que possamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Santo Deus, Pai soberano, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de estar na tua casa nessa manhã. Te agradecemos porque nós sabemos que tu és o Deus maravilhoso, poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, e que tem, ó Pai querido, nós temos o privilégio de podermos conversar com o Senhor, de podermos em oração entrarmos na tua presença, entender, ó Pai querido, um pouco daquilo que o Senhor tem reservado para cada um dos teus filhos e filhas. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus, no nome daquele que é sobre todo o nome, nós te pedimos que o Senhor venha nos abençoar, venha derramar sobre nós a tua graça, venha derramar sobre nós do teu amor, para que possamos viver uma vida santa, perfeita, pura diante do Senhor. Pai, livra-nos de todo o mal, perdoa os nossos pecados, capacita-nos, ó Deus, para melhor te servir. Esteja abençoando os teus filhos e filhas que estão aqui nesta manhã, aqueles que não puderam vir, que por algum motivo estão em casa. Te pedimos também, ó Pai, por aqueles que estão assistindo aí essa live pela internet, que o Senhor possa os abençoar, que o Senhor possa derramar sobre eles a tua bênção, a tua presença ser constante na vida de cada um. No nome de Jesus nós oramos agradecidos, amém e amém. Podeis assentar, amados. Irmãos, eu sei que existem muitas pessoas hoje ansiosas, e estar ansioso é exatamente andar preocupado. Preocupado com o quê? Com aquilo que nem aconteceu ainda, com aquilo que nós nem sabemos se vai acontecer. Nós sabemos que isso é o mal deste século. A depressão, então, é você viver aprisionado ao passado. Aquelas pessoas que ficam aprisionadas às coisas ruins da vida que aconteceram, aos problemas que aconteceram lá atrás, e não conseguir se libertar disso. O estresse, então, é a preocupação com o presente, com o dia de hoje, preocupação com aquilo que nos acontece no momento. E a ansiedade, então, é viver preocupado com o futuro, viver preocupado com aquilo que não aconteceu ainda. Mas por certo, como alguém pode dizer assim: pastor, como não ficar preocupado? Irmãos, às vezes é difícil não ficarmos preocupados, até porque a ansiedade é preciso, às vezes, você ser um pouco ansioso, é preciso você preocupar um pouco com o futuro, mas nós não podemos ficar então sem dormir, nós não podemos ficar então sem ter essa tranquilidade e confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Agora, como poder falar com uma pessoa que tem ali muitas vezes o seu filho enfermo, o seu esposo enfermo, às vezes no leito do hospital, e você diz: ei, não fique preocupado, não fique ansioso. O grande problema é que muitas vezes essas pessoas já projetam em suas mentes aquilo que é pior. Elas já projetam em suas mentes então que aquela pessoa vai morrer, já projeta em sua mente então que aquela pessoa então vai partir dessa para melhor, e aí então há essa preocupação. Como dizer para uma mãe que muitas vezes o filho foi levado à delegacia para ser ouvido, e você diz: ei, não fique preocupado, não fique ansioso. E é exatamente isso que a Bíblia tenta nos mostrar. Como dizer para aquele que perdeu o emprego agora, que está sem necessidade, sem dinheiro para comprar nada, e você diz: ei, não fique preocupado com o amanhã, não fique ansioso com o que vai acontecer. Como nós podemos dizer para o comerciante hoje: ei, não fique preocupado porque vai passar, porque ele tem lá uma série de compromissos, uma série de duplicatas a pagar, ele tem as compras de mercadoria que ele fez e ele precisa cumprir os prazos. Como então podemos dizer para alguém não ficar ansioso nessa situação? Ou poder dizer para uma mãe que tem um filho que está usando drogas, ou o filho então que está numa situação terrível, em um vício, quer de álcool, quer de drogas, ou quer de qualquer outra natureza. Como você pode dizer a essa pessoa: ei, não fique preocupado, não fique ansioso, porque você sabe que ele pode dormir, mas pode não acordar. Você sabe então que ele pode sair de casa, mas pode não voltar.
É exatamente esse sentimento de ansiedade que muitas vezes toma dentro de cada um de nós. É aquela pessoa então que às vezes tem um compromisso, e nessa situação que nós estamos vivendo hoje, às vezes ele assinou um contrato de aluguel, ou um contrato aí que tem que cumprir durante 12 meses, mas atualmente não recebe R$1. E aí você diz: ei, não fique preocupado. Mas por que então que nós podemos dizer para nós não ficarmos preocupados? A palavra do Senhor em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 7, ele diz: ei, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele faz questão de dizer para que nós não andemos ansiosos, não andemos preocupados. A palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 6, no versículo 25, nós podemos perceber também no texto de Mateus, ele vai dizer: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ele está dizendo em todo o tempo: ei, não andeis ansiosos, não andeis preocupados, não andeis preocupado com o amanhã. No versículo 34 ele vai dizer: portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Ei, a palavra de Deus é clara: não se deve andar preocupado, não se deve andar ansioso, não fique pensando no amanhã. O amanhã pode não vir a acontecer, o amanhã pode não se concretizar nas nossas vidas, até porque nós não sabemos do amanhã. E ele diz: não andeis ansiosos. E aí você pergunta assim: mas é possível, pastor, andar, não estar ansioso com nada? É. Se você entender o que eu vou dizer aqui nessa manhã, você vai descansar em Deus. Descansar em Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não podemos estar ansiosos. E qual a primeira coisa que a gente deve fazer para que a ansiedade não pegue em nós? Primeira coisa que você deve fazer: orar. Primeira coisa, orar. Orar, conversar com Deus. É preciso orar. Muitas pessoas não entendem o que é oração. Oração então é você sair dessa esfera que nós estamos vivendo aqui, e você poder se conectar com o Pai, se conectar com Deus. É você poder entender que você pode falar com o Senhor através de Jesus, através do seu Filho. Por naquela oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, ele vai dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ali ele está dizendo: ei, nós entramos nessa comunhão. Ali é a oração modelo que Jesus ensina aos seus discípulos, e ele diz: ei, o Pai é nosso, é meu e teu, é o nosso Pai, e nós precisamos aprender a orar por esse Pai, e esse Pai nos ouve em função de Jesus. Esse Pai nos ouve porque Jesus morreu por mim e por você. Esse Pai está atento porque esse Pai nos ama, e Ele, como sendo Deus, Ele se agrada em dar coisas boas a seus filhos. A palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 13, Ele vai dizer: pedir e vos dá, buscais e acharei, a todo que bate abrir-se-lhe-á, ao que pede então recebe. E Ele está dizendo: ei, imagine se os homens sendo ruins dão boas coisas aos seus filhos, agora imagine Deus sendo bom. Deus tem um prazer em nos abençoar, Deus tem um prazer em nos alegrar, e nós precisamos então aprender a orar. Orar, irmãos, não é repetir palavras. Orar, irmãos, não é só abrir um salmo e começar a ler. Não é só isso. Você pode gravar vários versículos da Bíblia, mas ainda assim você pode não estar orando. A melhor forma de aprender a orar é observar então a vida daqueles que oram, o compromisso daqueles que oram, a dedicação daqueles que estão no altar. Nós aprendemos muito mais com aqueles que estão orando do que escrevendo ou lendo um livro que nos ensine sobre oração. Aquela pessoa que escreve um livro sobre andar de bicicleta, e se você nunca andar numa bicicleta, você vai saber como é. Imagine aí, eu vou escrever um livro ensinando a andar de bicicleta. E aí eu vou dizer: não, você pega, segura no guidão, bota os pés lá embaixo, começa a pedalar e olha para frente, né? E vai se virando para equilibrar, né? Aí fica difícil. Então nós precisamos aprender sobre isso.
Oração não é ter um livro ali que nos ensine sobre esse modelo, mas oração é rasgar o seu coração. Oração, então, o próprio Deus, quando Jesus morre, Ele rasga então o véu do templo de alto a baixo, simbolizamos que nós temos agora esse contato com Deus. Oração, então, é essa via de mão dupla, onde você fala com o Senhor, onde Deus te ouve. Porque nós precisamos entender que quando nós estamos orando, o Senhor está ouvindo a nossa oração. Quando nós estamos orando, os seus ouvidos estão atentos para receber a nossa oração. Assim como ele diz em Isaías 59, no versículo 1, eis que ele está de braços abertos e ouvidos atentos à nossa oração. Os seus ouvidos não estão tampados, não estão cerrados, os seus braços não estão encolhidos. Mas nós precisamos entender que esse Deus, Ele faz questão de que nós venhamos aprender a orar. É preciso aprender a orar. Não adianta então escrever um livro sobre alguma coisa e você vai dizer, não, o primeiro passo da oração é ficar de joelho. Não, você pode orar sentado, você pode orar deitado. Não estou falando da oração da preguiça, que você vai dormir, chega na hora da noite e deita na cama e vai orar e daqui a pouco você está dormindo. Não é isso. Às vezes você está numa situação que você está no leito do hospital, você não consegue ajoelhar, você não consegue então ficar sentado, e naquele momento lá no leito do hospital, o Senhor vai ouvir a tua oração. Jonas, quase inconsciente, dentro do peixe, ele levou seus pensamentos a Deus e Deus ouviu a sua oração. Sansão estava lá embaixo, nas ruínas, em meio àquele, vamos dizer assim, em meio ao Coliseu, lá nos filisteus, e ali então ele se lembra de Deus, com os seus olhos furados, o seu cabelo já havia crescido um pouco, assim diz a Bíblia, e naquele momento ele cego, pediu alguém que colocasse naquelas colunas que sustentavam o templo, e alguém foi e colocou ele ali, e ele pediu a Deus, Deus, só mais uma vez, só mais uma vez. E a Bíblia diz que Sansão matou mais filisteus ali naquele momento, do que na sua vida toda. Oração então é um momento em que você fala com Deus. Oração não é um livro de autoajuda, não. Oração é comunhão com o Pai. Oração é externar aquilo que está dentro de você. Na oração você precisa colocar diante de Deus o seu coração, porque nós precisamos entender o que se passa dentro de cada um de nós. Então, quando nós queremos ficar livres da ansiedade, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar. Orar ao Senhor, conversar com o Pai. Lembre, irmãos, a igreja primitiva, quando Jesus começou ali, não tinha nem a Bíblia, não tinha nada, era Jesus pregando. E como é que o povo orava? Será que hoje, para aprendermos a orar, precisamos então irmos para a igreja primitiva para aprendermos a orar? Não, não é isso. Mas a oração é você e Deus, é comunhão com o Pai. A segunda coisa que você deve fazer, se você quer se libertar da ansiedade, é entregar o seu problema ao Senhor. Você ora e depois você entrega. Como assim? Irmãos, a Bíblia diz o que lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Observe o texto sagrado. Ele vai dizer, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo. Nós precisamos entregar a Deus o nosso problema, é entregar. Assim como ele diz lá no Salmo 37, no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar. Quando eu entrego, eu confio. Quando eu peço a alguém que é de minha confiança, eu digo assim, eu preciso que você vá até a padaria e compre tais pães, eu vou descansar porque eu sei que vai comprar. Eu quero que você compre tal material lá no material de construção, saber que a pessoa vai lá. Eu vou marcar com você aqui 3 horas, eu confio, eu sei que 3 horas ela estará aqui. Essa mesma confiança nós precisamos ter com Deus, entregar o nosso problema para o Senhor. Você está ansioso, não vai resolver o seu problema, só vai piorar. Quanto mais eu fico ansioso, mais eu estou arrumando problema, porque nós sabemos então que a ansiedade, a preocupação, o estresse, só para você ter ideia, se você ficar a cada 5 horas de notícia ruim que você ouvir, você precisa de 20 horas de notícia positiva para tentar equilibrar.
Se você ouvir 5 horas de notícia negativa, você pode ter certeza que a sua imunidade vai ficar baixa durante 20 horas. E aí você está com um problema fácil de resolver, daqui a pouco você, por estar com a imunidade tão baixa, daqui a pouco você está pegando uma enfermidade que é 10 vezes pior, porque a sua imunidade está baixa. É entregar o problema ao Senhor, confiar ao Senhor. Irmãos, a gente sabe que médico não cura ninguém, não tem um poder para curar. Eles são usados por Deus para nos abençoar, para fazer uma cirurgia, para fazer parte do processo da cura, assim como o remédio, mas ele por si não cura. É tanto que tem remédio que em determinados organismos são bons e para outros matam, a mesma substância. Da mesma forma que tem gente que é alérgico a uma fruta, que você fala assim, meu Deus, o cara é alérgico a banana, a maçã, parece que não tem lógica, mas o organismo dele não aceita, por isso gera essa alergia. Tem gente que é alérgico a glúten, tem gente que é alérgico a sei lá, tanta coisa. Então, só para que a gente possa entender, o problema deve ser entregue a Deus, entregar ao Senhor, confiar no Senhor, saber que o Senhor vai cuidar do seu problema. Não adianta arrancar o cabelo, não adianta se desesperar, não adianta agora que surgiu o problema e você sair doido, o que eu vou fazer? Aí pedindo dinheiro para um, para outro, porque tem que botar o filho em tal lugar, fazer isso, fazer aquilo. Não vai resolver o problema. Às vezes a melhor coisa a fazer é pensar, colocar a cabeça no travesseiro. Você já orou, agora você entrega ao Senhor e descansa. Descansa no Senhor. Descansar é confiar no Senhor. Assim como a palavra do Senhor diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ele está dizendo, confia no Senhor, confia em Deus. Então você ora, você entrega, agora você confia o seu problema ao Senhor. Se você quer se ver livre da ansiedade, você precisa fazer isso. E a Bíblia diz o quê? O amor lança fora todo medo. Se você confia em Deus, é porque você ama o Senhor. É interessante que lá em Isaías 40, a partir do versículo 28, eu acho muito interessante que nós falamos aqui, o verso 31, mas ele diz para nós no versículo 28, ele diz, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Observe que declaração tremenda. Deus não se cansa, Deus não se fadiga. Ele ainda diz mais, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Às vezes você diz assim, eu estou cansado, estou desanimado. A Bíblia diz que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Quando você chegar na situação que você diz, eu estou exaurido, eu estou cansado, eu estou desanimado, aí você vai perceber que já não vai ser mais você, mas Deus vai levantar você, Deus vai colocar você de pé, Deus vai estender a sua mão direita para você, assim como Ele diz na sua palavra, eis que te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. É isso que Deus está querendo fazer com cada um de nós, porque Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele diz no verso 30, os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem. Nós cansamos, os jovens cansam, os moços cansam, mas Deus diz, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Glória seja dada ao Altíssimo, porque Deus tem essa capacidade de nos renovar, Deus tem essa capacidade de nos encher, Deus tem essa capacidade de colocar em nós vasos de barro, tesouros de ouro dentro de cada um de nós, e é o Espírito Santo que faz o nosso coração bater mais forte, é o Espírito Santo que faz nós nos levantarmos, é o Espírito Santo que vai nos encher a todo dia, a todo instante, porque Ele está dizendo, se você orar, se você entregar, e se você confiar em mim, Ele diz o quê? Eu serei contigo, a minha paz inundará em você, Deus andará com você, você pode ter certeza que você não vai estar só. Nós precisamos ter essa convicção, amados.
Em meio ao caos, você precisa ser sóbrio. Você precisa ser sensato. Você não pode perder a cabeça. Talvez é um momento que você está vivendo que a sua família mais precisa de você, e aí você vai estar desesperado. Você vai estar batendo cabeça. Você vai estar tirando pedra para tudo quanto é lugar. Não é assim que deve ser. Você precisa descansar em Deus. Você precisa confiar no Senhor. Nesse momento precisa ser um momento onde você possa verdadeiramente se entregar ao Senhor, confiar ao Senhor. O grande problema, se você orou, se você entregou, se você confia no Senhor, você precisa entender que se Deus mandar você fazer alguma coisa, você precisa fazer. O grande problema é que as pessoas às vezes mesmo conhecem, já fizeram isso, mas aí Deus está dizendo, toma esse passo, e você não toma. O que vai acontecer? Você vai continuar vivendo no erro, você vai continuar sofrendo. Deus não quer que ninguém sofra, Deus não quer que ninguém fique sofrendo, até porque, irmãos, Ele já pagou tudo que Ele tinha que pagar na cruz. Aí tem gente que fala, não, mas agora eu tenho que sofrer, porque o Senhor sofreu, eu tenho que sofrer também. Não é isso não. Deus não se agrada disso não. As situações que nós temos que passar são desertos que nós temos que enfrentar, amém. Você vai saber quando você tem que enfrentar esse deserto. Mas há momentos que nós sofremos porque nós somos cabeça dura. Há momentos que nós sofremos porque nós não ouvimos conselhos. Há momentos que nós sofremos que nós não pegamos emprestado a sabedoria daqueles que viveram antes de nós, ou daqueles que estão ao nosso lado. Porque nós precisamos entender que há uma diferença entre inteligência e sabedoria. Inteligência é eu aprender com meus erros, sabedoria é aprender com os erros dos outros. A Bíblia chega a falar de Salomão, quando fala que Salomão prosperou em tudo, porque Salomão, faz questão de dizer, ele fez exatamente aquilo que Davi mandou fazer. Salomão, quando assumiu o reino, ele não saiu por aí fazendo qualquer coisa, mas ele fez exatamente aquilo que Davi o comissionou a fazer. Davi diz, se houver oportunidade, mata Joabe, tá? Porque Joabe matou Asser, e matou Abner, e matou o outro lá, de forma errada, Amasa. Joabe simplesmente falou, não, vou matar Abner, e matou a traição Abner, e matou Amasa da mesma forma, por traição. Davi falou com ele, Davi estava morrendo, dizia assim, eu não matei, eu não executei a ordem que eu estou te dando aqui, porque eu não tinha força para isso. Joabe era o general do exército de Davi, era um homem respeitado. Davi era um cara muito inteligente, era um grande monarca. E nós precisamos perceber então que ali naquele momento Davi sabia que Joabe tinha os seus seguidores pessoais, particulares, que poderia ocasionar rebelião contra o próprio Davi. Ele não colocou a sua mão, mas nós perdemos na história que logo que Salomão assume o reino, Salomão manda matá-lo depois, automaticamente. Então ele aprendeu com os conselhos do seu pai. Davi foi certeiro, disse quais conselhos e ele obedeceu a todos os conselhos. E logo depois a Bíblia, um outro conselho que Davi deu, não se aparte do Senhor, sede fiel ao Senhor. E ele numa oportunidade, como está lá em 1 Reis no capítulo 3, ele conversando com Deus, ele pediu a Deus o quê? Sabedoria. A Bíblia diz que ele era muito jovem, mas a riqueza não tinha tomado o seu coração. E por ele ter pedido sabedoria, Deus fez ele o homem mais rico que já existiu naquele momento. Então nós precisamos entender que a sabedoria é diferente da inteligência. Se o camarada colocou a mão no fogo, queimou, eu vou botar a minha? Não. É por isso que você precisa aprender com aquelas pessoas que sabem mais. É preciso que você precisa ler a Bíblia. É preciso que você precisa conhecer a palavra. É preciso que você precisa identificar o que é pecado, o que o pecado faz dentro de cada um de nós. Porque o adultério é pecado, a fornicação é pecado. Quantas pessoas que adulteraram e o adultério se tornou como um grande vício, como uma droga. Acabou o casamento, acabou a família, acabou com o patrimônio, hoje simplesmente por causa de um adultério. Davi passou por isso. A Bíblia faz questão de dizer em 1 Samuel capítulo 12, que Davi em nada havia desagradado ao Senhor, só no caso de Betseba. Observe, só naquele caso. Mas nem por isso Deus deixou de enviar Natã para pregar para ele e dizer, você pecou.
E a Bíblia diz que a partir dali nunca mais a espada se apartou da casa de Davi. Problemas vieram por causa do adultério. Aminon se deitou com sua irmã Tamar, com a sua meia-irmã. Depois o próprio irmão matou o outro irmão em função disso. Depois o próprio Absalão se levanta contra Davi e Joabe mata também, que ele fica pendurado pelos cabelos quando estava na guerra ali, naquela batalha. Então nós podemos perceber o que o pecado faz na vida da pessoa. Como o pecado destrói uma família, como o pecado destrói tudo aquilo que você acredita. Meu irmão, não andeis ansioso, não andeis preocupado. Então o primeiro passo que nós falamos é oração, depois foi entregar ao Senhor, depois confiar no Senhor e depois você descansar na presença de Deus. E aqui, para finalizar, voltando ao texto de Filipenses, capítulo 4. Ele diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus a vossa petição, pela oração e pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O Deus de paz vai guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aprenda a confiar no Senhor, aprenda a descansar no Senhor, aprenda a entender que Deus tem o controle em suas mãos. O controle de tudo está nas mãos do Senhor. E aí eu pergunto para você: é melhor você andar ansioso ou é melhor você seguir esses 4 passos simples? Você orar, entregar, confiar e depois regozijar na paz que o Senhor vai derramar sobre você. Confia no Senhor, descansa no Senhor, converse com Deus, deixa Deus guiar os seus passos, deixa Deus direcionar a sua vida. Como eu falei aqui, para que nós possamos encerrar, talvez você me pergunte: mas pastor, eu tenho vivido turbulências na minha vida e na minha família. Talvez você diga: pastor, não, eu perdi o emprego, por isso eu estou ansioso, por isso eu estou preocupado. Mas pastor, eu estou com um parente na UTI, ou estou com um membro da minha família na UTI. Mas pastor, tem alguém da minha família que se enveredou por caminhos que não são lícitos, e agora a minha vida está um caos. Eu quero dizer para você: não andeis ansiosos por coisa alguma, assim diz a palavra, mas em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante do Senhor. Quero dizer para você: ore ao Senhor e entregue a Ele, e com certeza Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus que tem cuidado dos Teus filhos. Tu és o Deus, ó Pai querido, que não nos abandona. Tu és o Deus que sempre tem nos abençoado, sempre tem nos socorrido. E por isso, ó Pai, que nessa manhã possamos aprender aqui e colocar em prática, que possamos buscar a Tua face, que possamos verdadeiramente descansar, ó Pai querido, debaixo do Teu paternal cuidado, entendendo, ó Pai, que o Senhor é o nosso Pai, que nós somos irmãos, co-herdeiros com Cristo Jesus, e por isso nós possamos, ó Pai querido, fazer do Senhor o nosso alicerce, a nossa rocha, o nosso baluarte, a nossa torre forte. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui nessa manhã, entendendo, ó Pai querido, que mais que é importante em todos os momentos que nós estamos vivendo, assim como hoje, é buscar a Tua face, é nos rendermos ao Senhor, nos prostrarmos diante do Senhor e confiarmos ao Senhor tudo aquilo que nós venhamos a fazer, pois nós sabemos, assim como diz na Tua palavra, por mais que estejamos ansiosos, não podemos acrescentar 1 centímetro à nossa altura, não podemos mudar o mundo ao nosso redor. Por mais que estejamos preocupados, ó Pai querido, não podemos fazer muitas coisas, mas quando nós entregamos ao Senhor, quando nós confiamos ao Senhor, o Senhor fará por nós. No nome de Jesus, abençoa o Teu povo, derrama a Tua graça sobre nós, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos seus filhos e filhas e com todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. E lembrando, hoje o nosso culto de hoje à noite será às 5 horas, às 17 horas. Então conto com a presença de todos
vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor na casa do Pai. E se lembrar, traga o seu alimento para que possamos assim completar as nossas cestas. Deus abençoe a todos, um forte abraço.